trust in me. Bom dia, bom dia! Hoje é sexta-feira, dia do podcast Dislexia com Café. Eu sou a Mônica, sou cristã, sou disléxica, sou formada em hotelaria, estou estudando psicopedagogia e sou a fundadora dos Sábios Disléxicos. Carol, e a Semana da Dislexia maravilhosa! Quem estava lá com a gente? Quem não estava, volta lá que tem muito conteúdo legal. Todas as lives estão gravadas e tem, olha, muita informação, muito conteúdo. Foi uma semana assim espetacular, não foi, Carol? Bom Foi dia. mesmo. Bom dia, foi mesmo. Foi uma semana fantástica, com muito conteúdo especial. Eu espero que vocês gostem. Ah, já escreve aqui pra gente nos comentários se você gostou, qual live você viu, se você já começou a aplicar alguma técnica, alguma dica que foi deixada pelos profissionais. Bom dia, meu nome é Caroline, sou psicopedagoga, tutora para disléxicos e mestrando em neurociência. E hoje, nesse podcast, nós queremos trazer para você a parte 4 do nosso. Parte 4? Às três. Parte 3. A parte 3 do nosso laboratório aí de experimento social feito pelo Dr. Lavoie. E a gente está fazendo toda a tradução para que vocês participem e entrem, né, no dia a dia do disléxico. Para não esquecer, antes da gente iniciar, quero também trazer para vocês que no dia 20, 22 e 24 de outubro, às 19h30, marca na sua agenda, nós vamos ter o curso sobre adaptações curriculares para pessoas com dislexia, descalculia e desortografia. Então, mãe, professora, pediatra, psicóloga, fonoaudióloga, psicopedagogo, você está convidado para participar dessas 3 aulas imperdíveis. Entra no link que eu vou deixar aqui abaixo deste vídeo. Faça parte dessa comunidade de pessoas que querem adaptar, querem dar aí um real, né? Um real sustenho nos estudos desses alunos com transtorno de aprendizagem. E a gente vai agora prosseguir para o nosso vídeo. Seja bem-vindo mais uma vez e vamos entrar aí na escola do Dr. Lavoie, que é um psicólogo americano. Então vamos lá, vou compartilhar a minha tela com vocês para vocês assistirem o vídeo com a gente. Pronto, vou dar o play. Quello che ora dovete fare è scrivere una R maiuscola. Dovete soltanto copiarla, vi chiedo solamente questo. Adesso ve la faccio vedere e poi voi la copierete tale quale, d'accordo? Eccola qui, guardate. Questa è la famosa R maiuscola. Guardate bene e segnatevela, riproducendola fedelmente, dove dice attività numero 2. E che cos'è? Tu lo capisci? No, no. Io direi di Dá fare... um stop. Então, o professor Lavoie, ele deu uma atividade para ser feita aqui pelas pessoas que estão aqui, né, nessa sala de aula, né? Se é a primeira vez que você está vendo esse vídeo, o professor Lavoie, ele é um psicólogo, ele está fazendo um experimento social para que as pessoas sintam na pele, no dia a dia, o que o aluno disléxico, descalcúlico, desortográfico sente. Então, nesse caso, tinha mães, professoras, psicólogos, fonoaudiólogos, assistentes sociais, mães de disléxicos, engenheiros, matemáticos, vários tipos de pessoas, e eles estavam ali fazendo esse experimento. E o doutor Lavoie falou assim: olha, eu gostaria que vocês olhassem, por isso que ele levantou aquele caderno, olhassem para essa figura aqui, e escrevessem uma letra. Ele falou a letra específica, não entendi se era L ou se era R. E vocês vão escrever essa letra no papel de vocês e eu vou mostrar o que que a gente vai fazer com isso daqui. Aí ele falou: olha bem para a figura e escreva. Aí todo mundo começou a escrever. Vai lá. No, guarda cosa sei saltato fuori. Oh, cos'è? È saltato fuori. Guarda. Avete finito tutti? Ok, voglio che qualcuno venga qui a farne una davanti alla classe. Vi avverto che non mi servirò della R migliore, ma di quella peggiore. Allora, Car, vieni tu, per favore. Adesso la nostra Car... Então, eu entendi. Não era nem L nem R. Era uma figura que a pessoa teria que reproduzir essa figura no papel dela, no caderno dela. E aí ele pediu para quem tivesse feito nem melhor ou pior, ele ia escolher qualquer um ali que tivesse feito para ir na lousa e reproduzir aquela figura mais na lousa.
copierà questa figura. E dovrà guardarla soltanto nello specchio, non copiandola dal foglio, ma soltanto dallo specchio. Per cui succederà questo, che lei comincerà ad avere messaggi misti, come succede ai bambini con problemi di percezione visiva. Gli occhi le suggeriranno di andare a destra, ma la mano Ah, eu achei que você tivesse pedido para parar. non le dirà di Pode andare a ser, pode sinistra. ser. Ele Pode falou, tá. pode parar, pode parar. Ok. Ele falou, crianças com percepção visivas têm problemas no momento do desenho, da escrita. Então, se eu colocar um espelho na sua frente agora e você está ali na lousa, você vai desenhar aquele desenho olhando para o espelho. Então, no momento que você for copiar aquele desenho olhando para o espelho, desenhando na lousa, vai vir diferente. Vai ser, em vez de ser direita, vai ser esquerda, né? Vai ser tudo espelhado. Então, era isso que ele estava explicando. E lei dovrebbe poterla copiare in circa 15 secondi. Vediamo quanto ci metterà e vedremo con quanta precisione farà questo lavoro, perché lei avrà un problema di percezione visuomotoria molto difficile. Infatti la nostra car riceverà 2 messaggi diversi, uno dagli occhi, il sistema visivo, e uno dalle mani, il sistema motorio. Ecco cosa devi fare. Devi copiare questo, per favore, e Pode non parar um guardare... pouquinho. Ok. Então ele falou, nesse momento, essa pessoa que vai estar copiando, olhando no espelho, ela vai ter 2 problemas. O primeiro, dos olhos, né? Os olhos vão olhar o espelho para poder copiar o desenho, e da mão, porque a mão vai responder de um jeito diferente dos olhos. Então ela vai ter 15 segundos para fazer essa cópia. mai il foglio, guarda solamente lo specchio mentre copi la figura. Noi intanto contiamo Ela é da uma 15 alla rovescia, professora de d'accordo? quinta série. Sim. Si comincia tutti da 15. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2... Bene, ecco, vediamo. Olha lá, ela não Visto conseguiu, l'errore di ela Carlo. não conseguiu copiar, né? Você viu que é difícil. É a mesma coisa que a professora pede, né, para o aluno copiar na lousa, copiar no caderno, e esse é uma coisa que eu sempre falo isso também. Essa dificuldade visomotor, né? Você olha para a lousa e tá ali escrevendo no caderno, e tem essa coisa de levantar a cabeça e baixar a cabeça. Sim. Levantar a cabeça e baixar a cabeça. Isso aí perde tempo, você come palavra, você come letra, você já pulou a linha, deu sinal, você ainda não terminou para copiar, né? Então, é complicado para quem tem dislexia tudo isso. E eu achei interessante que ele pediu para as pessoas contarem, então põe a pressão em cima, que é a pressão que a gente também tá. Vamos, tá acabando o tempo, vamos embora. Olha, daqui a pouco é o intervalo, né? Então ele botou uma pressão ali em cima dela, que eu achei Não, que ficou perfeito. é verdade. E o pior de tudo, né, quando você está falando, vai dar o intervalo, deu o intervalo e normalmente a criança acaba ficando dentro da sala, né, de castigo porque não terminou de copiar. Exato, exato. È stato uscire dalla linea. Una volta usciti dalla linea è quasi impossibile ritornarci. Jody, vediamo come te la cavi tu. Essa é uma Puoi tenere il tuo diretora incorniciato. de serviço sanitário. Seria a diretora da parte de, como fala? Serviço sanitário, né? No Brasil também fala assim? Acho que sim, acho que sim. Tipo, serviços públicos, só que na área de saúde. De saúde, que seria. Ai, esqueci o nome, mas também tem esse Tem, cargo, não né? tem? Tem. Bene, diamo anche a Jody 15 secondi. Via, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 9, 7, 8, 6, 7, 5, 4, 3, 4, 2, 1. una volta che ti va fuori dalla linea è quasi impossibile tornarci. Guardate, la qualità della linea e tutti quegli scarabocchi denunciano i suoi disperati tentativi di tornare sulla linea originale. L'integrazione visuomotoria è un problema enorme per i bambini con disturbo di apprendimento e il processo di scrittura è difficilissimo per loro. Questo è già un esempio difficile, ma la realtà lo è molto di più. Ele falou assim, que a percepção visomotora, né, do aluno com transtorno de aprendizagem é muito difícil. Então, quando ele consegue escrever uma linha inteira, ou você está fazendo um ditado, e ele tem que escrever rápido, além de pensar na palavra, né,
só vamos até esquecer não pensar na palavra. Vamos só pensar no escrever rápido. Para ele é muito complicado, né? Então, ali ele fez um experimento para que as pessoas entendessem o quanto é difícil para esse aluno na sala de aula, como você falou, com a pressão do professor, né? Termina, termina, termina. E, e nem terminou bem, né? Porque você viu que elas não conseguiram terminar o desenho. Exato. É interessante que dá para fazer em casa, para fazer esse teste, Boa. né? Pega o espelho, coloca na frente com desenho, dá para vocês experimentarem em casa mesmo, os professores, os profissionais, as mães, né? Para ter a mesma sensação. Eu acho que dá, é um experimento, nossa, dele que eu achei um dos mais legais, assim. Legal. Disturbi di apprendimento parla così. Voi dite che cosa hai fatto oggi dopo la scuola, Bruce? Siamo andati con, come si chiama? Lui è alto, suo padre ha i baffi e gioca, si mette, Mike. Siamo poi arrivati, siamo andati, beh, non era grande, era non era come quello della scuola, era, sai, un campetto abbastanza grande però, e abbiamo giocato a baseball, non proprio, tipo baseball. Aqui ele está explicando a pessoa como se expressa na oralidade quem tem transtorno de aprendizagem. Então, normalmente ele fala: o pai pergunta, né? O que que você fez depois da aula, Jonathan? Aí ele fala: eu fui lá naquele lugar lá onde tem aquele campo, sabe? Onde o pessoal joga. Aquele campo lá onde tem a gramado verde, sabe aquele lugar lá? Aí o pai fala: onde joga futebol? Ele é isso, onde joga futebol. Então, tinha aquele meu amigo, aquele da quinta série, lembra? Você lembra dele, o nome dele? Nossa, eu não lembro o nome dele. Peraí, aquele rapaz lá, lembra que ele é baixinho, moreno, tem cabelo castanho. A mãe é loira, tem dois irmãos. Ah, sei, o João, seu amigo. É, sim, o João, então. Então, a oralidade dele é muito difícil ele lembrar nomes específicos, né? Ele vai dar todo o contorno e não vai falar o Hum. nome específico, tipo futebol, o nome do amigo. No, perché quello è senza mazza. E voi stremati vi chiedete, ma perché gli ho fatto questa domanda? Io Aí ele fala, e o pai e a mãe, que, né, que às vezes faz perguntas, eles ficam, meu Deus, mas por que que eu fiz essa pergunta? Porque o menino não consegue nem explicar direito, quando explica, faz todo o contorno para depois, né, trazer, lembrar do que tem que ser lembrado. non volevo tutti questi particolari. Bene, molti bambini con disturbo di apprendimento soffrono di quello che si chiama disnomia. La disnomia è il problema di non trovare le parole. È il fenomeno della parola sulla punta della lingua, che abbiamo tutti 3 o 4 volte al giorno. Al bambino con disturbo di apprendimento succede centinaia di volte. Então, esse fenômeno de não lembrar aquele nome específico se chama disnomia. Então, é aquele problema que você tem a palavra na ponta da língua, mas a palavra não sai. Então, acaba que você tem isso 2, 3, 4 vezes durante o dia, mas a criança, quem tem dislexia, acaba tendo 100.000 vezes durante o dia. Exato. Per capirlo bene, dobbiamo almeno sapere come funziona il nostro cervello. Il cervello umano ha 2 funzioni. Una è l'immagazzinamento e l'altra è il recupero. O cérebro humano ele tem duas funções. Uma é de armazenar o que foi as informações que foram recebidas, È un sistema meraviglioso. Una è l'immagazzinamento e l'altra è il recupero. e a outra é o recupero, que seria a recuperação daquelas informações que foram guardadas. Sim. È un sistema meraviglioso. Un sistema straordinariamente meraviglioso. Adesso, ad esempio, io ho milioni di informazioni nel mio sistema di immagazzinamento. So il nome della ragazza di mia moglie, so le date di compleanno dei miei figli, so il mio codice fiscale, il mio indirizzo di casa, il mio... Então, esse tipo de processo cerebral é maravilhoso, né? Porque ele guarda e depois ele recupera aquelas informações de te dar. Então, quer dizer, eu tenho isso, o professor Lavoie estava falando, né? Eu tenho isso no meu cérebro, então todo mundo tem isso no cérebro. Então, eu lembro o nome da minha esposa, a data de nascimento da minha esposa, o dia do casamento, sei os meses do ano, sei quando meus filhos nasceram. Ele foi elencando uma série de informações que ele tem guardado no cérebro dele. numero di telefono, il codice postale e Número de so qui per esempio il telefone, telegiornale della sera. código Se ora postal. Jody viene qui e mi chiede qual è il tuo codice postale? Se uma pessoa pergunta para ele, se ele, né, assim, improvisamente, fala qual é o seu código postal? O seu CEP?
Il mio sistema di recupero va nel suo magazzino, prende la scheda che dice 06831, io do la risposta a Jody e la scheda torna al suo posto fino a quando ne avrò ancora bisogno. Então, normalmente você pergunta qual é o seu CEP? Aí você vai lá no seu cérebro, na parte de armazenamento, pega o número do CEP e fala: o meu CEP é 081222000. Então, quer dizer, você recuperou aquilo, você transformou aquilo que estava guardado, né? E trouxe para Sim. fora. È un sistema meraviglioso quando funziona. Ma quello che succede ai bambini con disturbo di apprendimento è che hanno un problema di immagazzinamento e recupero. E isso é maravilhoso quando funciona. Só que o problema da criança com dislexia, com transtorno de aprendizagem, normalmente não funciona assim, porque a parte da recuperação não funciona bem. Non riescono a recuperare le informazioni e molte volte quando le recuperano le usano e poi le ripongono in un posto sbagliato. E normalmente as crianças com transtorno de aprendizagem, elas até tentam recuperar, mas mesmo assim, quando recuperam e têm a informação, elas recolocam no cérebro em um lugar que não é o lugar certo, é um lugar errado. Não é o lugar do armazenamento, é um outro lugar. Quando le stesse occorrono ancora, il sistema di recupero va nel magazzino e non trova più la parola che gli serve. E aí não se acha mais a Vedete, ogni cosa palavra che que fate nella serve para vita ele. coinvolge uno di questi due tipi di attività. Tutto quello che fate dunque coinvolge il compito associativo o il compito cognitivo. Qual è la differenza fra i due? Voi potete fare solamente un compito cognitivo alla volta, mentre invece potete fare 2 o più compiti associativi in una sola volta. Olha, isso é muito interessante. Ele falou que as crianças, as pessoas com transtorno de aprendizagem, existem dois tipos de cômpito, input, pode ser chamado assim, né? Tradução não é Aham. literal, mas como se fosse. Um é o cognitivo e um outro é de associações. Então, quem tem transtorno de aprendizagem consegue fazer a parte cognitiva uma vez por informação. Quem tem Uhum. transtorno de aprendizagem, a parte associativa pode fazer várias vezes. Por isso ele associa todo o planeta Terra, mas não fala o nome do planeta Terra. Infatti potete guidare, che è associativo, e parlare, che è associativo allo stesso tempo. State guidando? Associativo, siete andati a prendere i vostri bambini a scuola e avete i vostri bambini sui sedili posteriori. Guidate, associativo, parlate, associativo, guidate, associativo, parlate, associativo. Improvvisamente comincia a cadere la grandine. La strada diventa scivolosa, la macchina diventa difficile da controllare, le altre macchine cominciano a sbandare, vi girate e che cosa dite ai bambini? Buoni! Piantatela! No, non sarebbe carino. Lo so per esperienza, eh. Ho 3 bambini e so che neanche in quei casi si deve apostrofarli così sgarbatamente. Ci si volta e si dice compostamente, bambini? Io direi, ragazzi, chiudete il becco accidentaccio, vi do 2 sberle. Ele deu um exemplo aqui. Se você está dirigindo um carro, você senta no carro e você vai dirigir, você vai trocar a marcha, você vai ligar o carro, você vai ligar o rádio enquanto estiver dirigindo, você vai olhar as crianças no banco de trás, né? Então vai ser tudo automático isso, tudo associativo. E ele falou assim, aí chega um momento que começa a chover. Aqui, ó, vou fazer uma associação agora. Como é que chama aquela chuva de pedra? Granizo. Granizo. Começa a chover granizo. E aí você tá tensa. E aí o que que você faz? Você vira para as crianças e fala: crianças queridas, sentem direito, coloquem um cinto de segurança, porque tá chovendo granizo. Ou, que normalmente o que acontece, você vira e fala: cala a boca, senta, põe o cinto que tá chovendo granizo, tá perigoso. E é por isso que eles estavam rindo, né? Porque normalmente você vai ter essa reação mais nervosa. E agora ele vai explicar o porquê disso. Non direste così anche voi? Vocês Ora não è diriam un'esperienza assim também? cognitiva non associativa e ne potete fare una per volta. Per i bambini con disnomia, parlare non è un processo associativo, è un processo cognitivo. Para uma criança com disnomia,
falar não é um processo de associação, é um processo de cognição. E possono fare solamente quello. E pode fazer somente uma Pensate che vez. difficoltà affronta un bambino che deve prendere appunti. Imagina que dificuldade essa criança que pegar, tem que escrever anotações. Deve ascoltare e scrivere allo stesso tempo. Ela tem que escutar e escrever no mesmo tempo. Con tutte le tecniche che esistono per lo sviluppo dell'apprendimento, dobbiamo accettare il fatto che alcuni bambini non potranno mai prendere appunti. Com todas as técnicas que existem hoje, né, a gente vai entender que muitas coisas vão ajudar, principalmente na nossa época agora, 2025, lá nessa época aí era já nos anos 90, mas a gente vai ter que, nós teremos que nos, como se diz, rassegnare, colocar a nossa alma em paz, porque algumas crianças nunca irão conseguir fazer anotações. Perché ascoltare è per loro un'esperienza soltanto cognitiva e non possono fare due cose allo stesso tempo. Porque escutar é uma experiência cognitiva e elas não podem fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Ora ecco quello che faremo. Per molti di voi sarà forse la prima volta, ma vi darà la possibilità di vedere come ci si senta, essendo disnomico, a vivere il parlare come esperienza cognitiva. Ok. Agora ele vai fazer um teste com as pessoas ali e vai mostrar para eles como se sente uma criança que tem disnomia e não consegue lembrar a palavra rapidamente. Ecco quello che faremo. Diremo una storia a catena fra tutti noi. Partirò io con una prima frase, poi chiamerò un'altra persona che dirà la frase seguente e così di seguito direte tutti la vostra. Voglio frasi belle, lunghe e ogni frase dovrà collegarsi alla precedente. Otterremo così una storia circolare raccontata da tutti. O teste vocês podem até fazer em casa aí. Eles vão contar uma história. Cada um vai contar uma história conectando com a história anterior. Então, a Mônica vai contar uma história breve com uma frase longa e eu vou conectar a minha frase longa com a história da Mônica e assim sucessivamente. Preparati, Kelly. Comincio io. I bambini andarono in spiaggia in un giorno di sole. Prosegui. Ele começou. As crianças foram para a praia num dia de sol. Fecero castelli di sabbia, si tuffarono e il giorno dopo... Non è un romanzo. Ela falou, as crianças fizeram um castelo de areia, eles se jogaram na água, mergulharam. Kelly, basta così. Car, parla tu. Rincasarono perché piove. Bene, ora Eles ficaram gasados, né? Eles ficaram assim, agitados, porque começou a chover. stanno andando a casa. Karen? Quando rincasarono non sapevano che fare e uscirono a prendere un video. A te, Lee. Ora Quando começaram a ficar agitados, eles não sabiam o que fazer e foram para casa pegar um vídeo, porque naquela época ali isso já usava ainda videocassete. un video. Guardarono la TV facendo merenda. Ok, Maria? Eles viram a TV e fizeram merenda. Il video, dopo un po', si incastrò. Ok, Tom? O vídeo, depois de um pouco, a fita saiu do nastro, a fita desenrolou e aí quebrou. Tom? Due di loro portarono l'apparecchio al negozio per farlo accomodare. Anne? Dois dos jovens levaram o aparelho do videocassete para arrumar. Quando arrivarono al negozio era chiuso. La cosa diventa drammatica. Quando chegaram na loja para arrumar o videocassete, estava fechado. Noi finora abbiamo parlato, abbiamo inventato la nostra storia parlando. Era un compito associativo per voi. Vi è stato difficile? Esse foi uma lição associativa. Foi difícil? Non particolarmente, no? Ma adesso rendiamolo cognitivo. Adesso vai ser cognitivo. Quello che farò sarà di farvi affrontare quello che affrontano tutti i bambini con disturbo di apprendimento e disnomia. Renderò la nostra lingua parlata un'esperienza cognitiva per voi. Perché Nesse momento, vocês vão ter a experiência de uma criança, um jovem com transtorno de aprendizagem e disnomia. Então, tudo vai ser cognitivo. faremo la stessa cosa, solo che aggiungerò un'altra regola, e cioè che non potrete usare nessuna parola che contenga la lettera N. E o que ele vai inserir para que isso vire cognitivo? Ninguém vai usar palavras que contêm a primeira letra N.
Non solo parole che comincino per N, ma che la contengano. Não só palavras que comecem com letra N, mas que contenham N no meio ou no fim. Dovete, anche se pensate che questo sia il modo peggiore, che io sto rendendo ancora peggiore, ascoltare come parlate, perché parlerete proprio come i bambini con disturbo di apprendimento. Vivrete la stessa esperienza che vivono loro. Quello che io sto sperimentando è semplicemente fare in modo che il vostro sistema di recupero vada nel magazzino e non trovi la parola che volete. Poi quando la troverete vi renderete conto di non poterla usare. Vi bloccherete su frasi che non potrete finire. Então, nesse momento, essas pessoas irão ter uma experiência como vivem as crianças e jovens com transtorno de aprendizagem, com dislexia, porque eles vão pensar na palavra que não contém a letra N e eles vão tentar recuperar, eles vão lá no armazém do cérebro deles, recuperar essa palavra que não contém N, só que isso vai ser um processo de cognitivo, então é um processo lento até soltar a frase sem o N dentro dessa frase. Vivrete quello che vivono i bambini con disturbo di apprendimento. Ora voglio tutti Vocês vão viver aquilo que vive as crianças com transtorno de aprendizagem. bene ad alta voce di nuovo con frasi buone e lunghe. Non pensate di fare i paroliberi perché vi dovete collegare alle frasi precedenti. Frasi boas e longas, por favor. Niente frasi generiche, va bene? Nada frase cominciamo. general. I ragazzi generica. andarono alla spiaggia in un giorno di sole, lì. Fecero fuori i dolci. Ele falou a mesma coisa, né? As crianças foram pra praia num dia de sol, aí a pessoa respondeu. Já respondeu meio estranho, né? Fecero fuori 12. I dolci, già. Ora si fanno fuori. Stephanie, continua tu. Ricordate 2 lezioni qui. Dolci squisiti Coraggio. e assai zuccherati. Doces, a primeira falou, né? Elas jogaram fora os doces, uma coisa que não tem nada a ver com a frase que ele falou antes, mas tudo bem. Essa daqui falou doces maravilhosos e cheios de açúcar, mas ela estava pensando para falar. Por isso, Caramba! por isso que maravilhoso. A parte Maravilha. cognitiva exige mais intensidade. Ce l'hai fatta, mi congratulo. Kate, Dopo si fecero dei betuffi. Depois eles fizeram ótimos mergulhos. Jane, ricorda 2 lezioni in questo esempio. L'aria, era caldissima. Un po' più velocemente però, eh. O ar era quente. L'acqua... Scusa, un suggerimento per voi insegnanti. Quando un bambino con disturbo di apprendimento non trova la parola, schioccate le dita, battete i piedi e urlategli che tutti stanno aspettando. Questo lo aiuterà molto. Ah, ele falou assim, uma dica interessante para os professores. Quando uma criança que tem dislexia não conseguir lembrar da palavra que ela está ali falando, né, do conteúdo que ela está ali declamando, você faça assim com os dedos, bata as mãos ou bata os pés, falando rápido, 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 rápido. As pessoas estão esperando você. Ele tá brincando, claro, né? Ah, Mas é o que acontece, né? pois é a realidade, não é? Prosegui pure, Tom. Piove moltissima pioggia. Piove moltissimo. Ah, ótimo. Ele é um funcionário de banco. Ele falou, chove muita chuva. Pioggia. N. Ricordate qui ben 2 lezioni. Coraggio, N. Cadde l'acqua cadde dal cielo. Aquela ali é uma professora suplente. Não, suplente não. É a professora, a segunda professora da sala, professora de reforço, sabe? Do contraturno, né? Isso. Não é contraturno. Não? É a professora, aquela que fica com as crianças que têm transtorno de aprendizagem, TDAH. Sim. É a professora, Tá. a segunda professora da sala. Tem um nome aí, não tá. lembro. No Brasil É. eles chamam aí o nome. E ela falou. Cadde dal cielo. Cai do céu. Va avanti. L'acqua A saliva água, sempre. a água subia Geniale, Rita. sempre. È una frase qualunque. Andarono a casa. Ok. Ricordate che vi ho detto che ci sarebbero state 2 lezioni? Abbiamo avuto la prima. Io potrei anche non aver notato la N della parola andarono. Alzi la mano chi ha sottolineato l'errore di Rita. Alzate la mano tutti. Maria, anche tu. Non nascondetevi.
Teve uma moça, aquela que falou antes, a professora, ela falou andarono, que tem o N no meio. Então, ele falou, levantem as mãos quem percebeu que ela falou a palavra com N e quem não percebeu. Então, levantaram as mãos quem tinha percebido ou não. Concludendo, tutti avete avuto un disturbo di apprendimento per un certo tempo e avete manifestato uno dei tratti meno simpatici che si rimproverano ai bambini con disturbo di apprendimento. Spesso i genitori e gli insegnanti di questi bambini mi dicono se si occupasse dei fatti suoi come fa con quelli degli altri starebbe benissimo. Normalmente, os professores e os pais falam: ah, se essa criança, aquela que tem dislexia, né? Se ele se ocupasse dos problemas dele, em vez de ocupar dos problemas dos outros, ele ia estar muito bem. Porque ele fica falando assim desse jeito, né? Gaguejando, tentando lembrar a palavra e não fala, mas na verdade ele fica falando da vida dos outros. Se qualcuno a casa fa uno sbaglio, lui è il primo a richiamare l'attenzione di tutti. L'avete notato anche voi in questa circostanza, ne sono sicuro. Aí ele falou, e os pais também reclamam que se alguém faz um erro em casa, um errinho assim minúsculo, ele já vai lá e fala: ah, você errou, tá vendo? Você errou, tá vendo? Você fez isso. Então, ele falou, você já deve ter percebido essa característica no disléxico. Perché se prendete un bambino dalla mente sveglia e lo trattate in modo che non lo fa imparare, lui viene preso da una vera ossessione nel voler convincere se stesso e tutti gli altri che lui non è il solo a commettere qualche errore. Essa menina que eles estão mostrando, ela tem dislexia. E aí ele falou assim: eu estou dando esses exemplos para vocês, para que vocês percebam que quem tem transtorno de aprendizagem, ele tem uma necessidade de mostrar que não é só ele que erra. Olha, os outros também erram. E quando alguém erra, ele vai lá e fala: ó, aquele errou. Ou senão fala: ah, não acredito que aquela pessoa errou. Né? Então, é importante que ele traz essa informação, porque às vezes você fala, né, para o seu filho, para o seu aluno, ou ouve isso do seu filho, do seu aluno, e tá achando que ele está querendo se vantar, né? Ah, tá querendo, né, dizer que, sendo que ele erra também. Mas, na verdade, é uma necessidade que o próprio disléxico tem, de mostrar que os outros também erram. É verdade. Ci sono ben due lezioni in questo. Una è che vi siete subito accusati l'un l'altro appena in preda al disturbo di apprendimento. La seconda... Ele falou, tem duas coisas para serem faladas. A primeira foi que um acusou o outro rapidamente quando um errou e o outro errou. É verdade. Rapidinho. È molto difficile parlare in questo modo? Sì, A segunda é muito difícil falar desse jeito. molto. Ma proseguiamo. Dove eravamo rimasti? Ah sì, dovevano tornare a casa. Facciamoli tornare. Carol? Esausti, vanno... No. Karen? Ci sei Non fa cascata per me. ancora? Ela falou exausto, vão. Aí tem um N, né? Eu não sei aonde tem o N, não, exausto. Ah, é porque é em português, né? É Lá porque tá. é em inglês. É. Uhum. Scusatemi. Karen fa atto di contrizione. Sì, è vero. Il secondo punto è questo. È molto difficile parlare così, è molto difficile. E potete immaginare l'ansia per un bambino con disturbo di apprendimento. Che cosa avrei potuto fare per facilitarvi? É muito difícil falar assim, sim, é muito difícil, né? Falar pensando. Então, imagina a carga de ansiedade dessa criança, Exato. desse jovem, para poder expor, né? Até mesmo adulto, para poder expor aquilo que ele tem que falar, aquilo que ele tem que, né, demonstrar, e principalmente quando tem um público, né, uma plateia. Não, e a gente vê na cara das pessoas que as pessoas estão esperando, né? Assim, então, cadê, né? Uhum. Nossa, isso gera uma ansiedade aí que a palavra não vem mesmo. Sim, é verdade. Ou senão você passa até por incompetente, denigre a Aham. sua imagem, sendo que você é esperta naquele setor, só que Sim. tem a dislexia que te É, impede, né, de trazer essa lucidez ao falar, né, essa oralidade. É bem interessante quando você toma essa consciência. exatamente. Mas sabe o que eu tenho feito muito agora, Carol? Eu tenho pedido para as pessoas, me dá 3 segundos, só um instante. E aí a pessoa, parece que a pessoa fala, não sei, me dá essa sensação de que a pessoa fala, ok, então eu tenho que aguardar. E aí eu ganho tempo para resgatar aquela palavra que eu estou procurando.
Ah, legal. Eu não gosto de tempo, eu nunca gostei de tempo. Tipo, eu não entendia isso. Eu fui entender agora. Eu lembro quando eu era jovem, estava na academia, né, fazendo ginástica, aí a professora falava: Vamos lá, estamos terminando o exercício, mais um pouquinho, vamos lá, 9, 8, 7. Meu Deus! Aquilo me. Ah, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Não gosto de dar tempo para as coisas, sabe? Tempo de Aham, horas. Aquilo me aham. pressiona, me pressiona, me pressiona. Parece que vai estourar uma bomba. Então, eu não, eu fico puxando na cabeça, falar, só um minuto que eu vou lembrar, só um minuto. Continua aí o discurso que eu vou lembrar aqui. É, Entendeu? não, essa técnica também é boa. Vai continuando que já já eu lembro, só um instante, né? Sim. Mas agora eu falo, eu verbalizo, porque antes eu É, ficava nervosa, entendeu? Eu ficava nervosa, ficava, meu Deus do céu, você tem que me lembrar agora, nesse instante, porque senão vão achar que você é burra, né? Agora sim. eu verbalizo, eu peço, me dá 3 segundinhos, rapidinho, que daí eu vou já lembrar. Eu acho que, Beleza. não sei, pelo menos me acalma, assim, e eu Sim, acho que faz o outro entender que eu preciso que espere um pouquinho, né? sim, sim. Perfeito, maravilhoso. Vamos lá, que a gente já está terminando. Che cosa avrei dovuto darvi? Tempo. E che succede se vi do un po' più di tempo? Se avessi detto ora voglio un gruppo qui per mezz'ora, prendete un foglio, scrivete una storia di ragazzi sulla spiaggia, ma senza usare la lettera N. Lo avreste fatto? Sì, Sì? certamente. Sì. E o aluno com transtorno de aprendizagem, com dislexia, precisa na sala de aula e em casa também? Ele precisa de tempo. Ele falou assim: imagina se eu tivesse criado grupos dentro da sala de aula e falado: olha, pessoal, agora a gente vai fazer uma dinâmica. Vocês vão escrever nesse papel aqui em branco frases que não pode conter a letra N. Então, vamos lá, vou dar um tempo para vocês e vocês fazem isso em grupo. Você acha que ele ia conseguir escrever essas frases junto com o grupo dele? Aí o pessoal respondeu: sim. Lo avreste Sì, fatto. certo. Il più grande regalo per un bambino con disturbo di apprendimento è dargli tempo. Come O maior presente para a criança, para o jovem com transtorno de aprendizagem é dar tempo para ele. genitori e come insegnanti. Come insegnanti di solito facciamo così. Lì è una bambina con disturbo di apprendimento. Io dico pensate alle cause della guerra civile, pensate alle 5 cause della guerra civile. Mentre loro pensano io cancello la lavagna, lo faccio per dare a lì quei 4-5 secondi che le occorrono per concentrarsi e trovare le risposte giuste. Dopo mi giro e dico ci sono 5 cause della guerra civile, lì per favore dimmene una. Então, ele falou uma tática que eu posso entregar aqui para os professores é: eu pergunto quais são as 5 causas da guerra civil. Aí eu viro para a lousa e começo a apagar aquilo que está na lousa. Enquanto eu estou apagando aquilo que tem na lousa, eu falo assim: olha, eu vou dar um tempo para vocês pensarem. Vão pensando aí que eu vou perguntar para cada um de vocês. E vai apagando a lousa. Terminou de apagar a lousa, vira, fala, pessoal. Então, a pergunta era: existem 5 causas para a guerra civil. Li, que é a menina que tem dislexia, me fala uma dessas 5 causas. Quer dizer, ela teve tempo para pensar, né? Ela teve tempo para processar. Ela deve ter procurado no livro, né? Ela teve aquele tempo para poder se organizar. E aí ela fala uma. E lì dice Le differenze fra la società urbana e la società agricola. perfetto. Niente male. E aí ali respondeu, né? A diferença da sociedade urbana para a agrícola. Lì mi ha dato la sua risposta. Le ho dato il tempo di elaborarla e in seguito ho interrogato lei per prima. Perché vedete, lei forse aveva trovato 1 o 2 risposte, mentre gli altri le avranno trovate tutte 5 e interrogo lei per prima. Come dicevo, il dono più grande che potete fare al bambino a volte è il dono del tempo. Então, ele falou que. Deixa eu só compartilhar aqui. Qual o maior presente que você pode fazer para um aluno que tem transtorno de aprendizagem é o dom do tempo, né? Porque o tempo vai trazer para ele a possibilidade de elaborar a resposta quando tiver alguma prova oral, quando tiver algumas perguntas para serem respondidas na sala de aula, que ganha ponto, né? Se você dá esse tempo de resposta, mas não evidenciando, né? Ah, ele é disléxico, eu vou dar tempo para ele. Não, não é isso. É como o professor falou, girando, apagando a lousa, fazendo a pergunta no início da aula, falando, olha, no final vou perguntar isso, isso e isso. Assim ele tem tempo de escrever o que ele precisa responder, né, de elaborar aquela resposta. Então é nesse jeito, criando situações
né, favoráveis, sem expor, para que ele possa responder o que precisa ser respondido na sala de aula. Carol, eu tive um professor que fazia isso, era maravilhoso. Ele falava assim: vou dar 3 questões para vocês. Aí ele colocava, né, na tela as 3 questões. Agora eu vou tomar um café e já volto. Aí ele ia tomar o café, ele ia pegar, né, o café e voltava. Então ele levava uns minutos para ir buscar e voltar para a tela. E quando ele voltava com o café, ele falava assim: e aí, conseguiram? E Olha, a gente ganhava todo mundo. Não era para mim, era para sim, todo mundo, né? E nossa, que diferença. Que maravilha. diferença que fazia de ter esse tempinho para pensar, resgatar, né, o que eu tinha acabado de ver e conseguir fazer a questão. Quem era mais rápido, fazia mais rápido, sem problema nenhum. E precisava de mais tempo, tinha o tempo para fazer, para pensar. Nossa, é muito diferente. E realmente, olha, ele não mudava nada na aula dele. Ele beneficiava todo mundo, não era só quem tinha alguma coisa, algum transtorno, alguma coisa, né? Sim. É uma coisa super, realmente super viável de fazer, né? Que faz uma diferença enorme na vida de muitos alunos. Sim, é verdade. Mas a gente já está chegando ao fim do nosso podcast. Foi bem gostoso hoje, né? Foi Ah, bem interessante. E eu queria agradecer a tua companhia, agradecer a companhia do pessoal que esteve aqui, cada um que deixou a sua mensagem, a sua pergunta. E, inclusive, se você tiver perguntas específicas ou quer até mesmo o link em inglês desse vídeo, né? Se você fala inglês, é até interessante ver ele completo. Pode escrever aqui para a gente que a gente compartilha aqui com você, com todo prazer, o link desse do professor Lavoie. Inclusive, ele tem várias entrevistas, viu, no YouTube. É bem interessante o que ele fala sobre a dislexia. nossa, eu gostei muito, Carol, muito mesmo. É um experimento social maravilhoso que eu acho que todo mundo tem que assistir. E, inclusive, Sim, quem convive com disléxico, os cônjuges, né, sim, também deveriam assistir para verdade. saber um pouquinho mais, porque realmente ele coloca na prática, né? Fica bem fácil de enxergar para todo mundo. Gostei muito, Carol. Obrigada pela parceria de sempre. Obrigada a todos que estavam aqui com a gente ao vivo. Quem vai assistir depois também. E não esqueçam de deixar o like, comentar, manda comentário pra gente, manda mensagem pra gente, compartilhe tanto os vídeos como os áudios lá no Spotify. Lembrando que lá no Spotify você também pode seguir o canal do podcast Dislexia com Café, também pode dar like nos episódios, ajuda muito essas informações tão importantes a irem mais longe. Então, vão lá, nossas redes sociais, Enfrentando a Dislexia, Sábios Disléxicos e o Spotify Podcast Dislexia com Café. E até a próxima sexta-feira com mais um episódio. Um beijo, Beijo, até! até.